Olá, estou em plena Sibéria, um dos lugares mais frios do mundo. O que a Sibéria tem de gelada, tem de grande também. Essa é uma região com mais de 9 milhões de quilômetros quadrados, maior do que o Brasil. Com esse tamanho todo e menos de 3 habitantes por quilômetro quadrado, a Sibéria parece o lugar perfeito para se isolar ou ser isolado. A Sibéria, ao longo de vários séculos, virou sinônimo de exílio. A história conta que milhares de russos anônimos e famosos passaram pelos antigos presídios daqui. Pode não parecer o destino turístico mais atraente do mundo, mas quem diz que eu estou aqui a passeio? A minha missão é desbravar a Rússia ao máximo. E mais da metade do país é conhecida pelo nome de Sibéria. Até o século XIX, cruzar a Sibéria era uma missão que podia durar longos meses. Eu fui à Rússia em 2001 e resolvi encarar essa jornada. Em vez de viajar no lombo de um cavalo, que por muito tempo foi a única opção de transporte, eu segui de trem, um pouquinho mais rápido e confortável. Foi uma viagem sensacional. Agora, aqui no Brasil, eu vou conversar sobre a Sibéria com a russa Anna Dunch de Abranches. Ela vive no Rio de Janeiro desde 1999. Ana é casada com o brasileiro Ricardo. O cenário aqui na parte sul da Sibéria geralmente varia entre montanhas, planícies e bosques, muitos bosques. 20% das florestas do planeta estão aqui. O meu trem desliza pela Transiberiana, a estrada de ferro mais longa do mundo. De um extremo ao outro da Rússia, são mais de 9 mil quilômetros sobre trilhos. O que não falta é tempo para relaxar aqui dentro. Que o diga o Anatoly, o tradutor russo que viaja comigo. Acorda, Anatoly, estamos chegando. A ferrovia que você tomou, a Transiberiana, né? Ela, na verdade, foi construída na época de Tsar Nicolas II, 1891. Ele quem começou a construção de ferrovia Transiberiana. Que ficou pronta no início ficou pronto do século XX. Já ficou pronto Há 100 anos. E foi uma das peças-chave para a industrialização da Rússia. Durante vários séculos, a Rússia foi comandada por poderosos imperadores chamados czares. Nicolau II foi o último czar da Rússia. Governou até 1917. O czar Nicolau queria levar o progresso até as províncias do interior e aumentar o comércio entre campo e cidade. No extremo leste da Rússia, Vladivostok sempre foi e continua sendo um porto importante. O Japão, a China, as duas Coreias estão bem próximos. Por tudo isso, o czar Nicolau II mandou construir a Transiberiana. Criminosos e prisioneiros de guerra labutaram durante 12 anos para terminar a obra. Doenças e desmoronamentos deixaram milhares de mortos ao longo do caminho de ferro. Em 1904, o primeiro trem da Transiberiana foi apresentado ao mundo como um palácio sobre rodas. É incrível pensar que, antes da ferrovia, muitas pessoas foram obrigadas a caminhar durante mais de um ano para chegar até aqui. Porque Sibéria foi o lugar de esses campos forçados, de trabalho forçado. Na época de Stalin.
Desde a época de czars russos, os nobres rebeldes russos foram exilados para a Sibéria. A Sibéria já foi o destino forçado de muitos escritores e intelectuais. Aliás, esse é um país com a tradição de gerar pensadores de qualidade e em quantidade. A Rússia presenteou o mundo com dezenas de clássicos da literatura universal. Alguns livros famosos, como Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov, O Idiota, Os Possessos, foram escritos por um russo em particular, Fyodor Mikhailovich Dostoiévski. Dostoiévski viveu a Era dos Czares na Rússia do século XIX. Os tempos, claro, mudaram muito desde então, mas a obra dele continua atual. Não são só os romances de Dostoiévski que são lidos em todos os continentes. A biografia do escritor também é considerada fascinante. Por que Dostoiévski foi parar no exílio? Dostoiévski participou nesse círculo de inteligência russa, de inteligentes russos, de nobres russos, que se formava em volta de ideias revolucionárias. Ele não era muito ativo como revolucionário, mas participava nas reuniões e um desses dias ele foi preso junto com os amigos dele, foi para a prisão e foi condenado à morte, simplesmente. O escritor Dostoiévski foi levado com alguns companheiros até o lugar da execução e chegou a estar a poucos minutos da morte. E não morreu por um acaso, por muito pouco. E não morreu, eu já foi na fila para ser fuzilado e segundos antes de ser fuzilado, ele recebeu um pardon de czar e foi exilado, foi perdoado e foi punido com trabalhos forçados na Sibéria. Dostoiévski passou 4 anos nos campos de trabalho forçado que funcionavam em várias partes da Sibéria no século XIX. Lá, Dostoiévski conviveu tanto com presos políticos quanto com presos comuns. Em quase todos os livros de Dostoiévski existem personagens atormentados que muitas vezes acabam virando criminosos. O exílio siberiano parece ter feito do escritor um grande conhecedor da alma humana. Dostoiévski é eterno, é clássico eterno, porque ele escreveu sobre os valores humanos eternos que nunca perdem a validade, valor. Então, é muito lindo, sim. Por mais que você ler, você, na verdade, entende melhor e de pontos de vista diferentes. E agora, por exemplo, minha mãe, com 65 anos, ela está lendo de novo O Idiota de Dostoiévski, disse: Ana, quando você vai ter minha idade, por favor, lê esse livro, porque esse livro é completamente diferente. A prisão e o exílio sofridos por Dostoiévski se repetiram com milhares de pessoas logo nos primeiros anos da antiga União Soviética. Em 1934, quando o ditador Iosif Stalin era o líder soviético supremo, foi criado um modelo de campo de trabalho forçado que ficou mundialmente conhecido pela sigla Gulag. Gulag significa
diretório central para os campos de trabalho corretivo. A grande maioria dos gulags estava espalhada pela Sibéria. A cidade onde Dostoiévski foi mantido em exílio também fica na Sibéria e se chama Omsk, a 2.711 quilômetros de Moscou. Antes de chegar aqui, quando eu pensava em Omsk, no meio da Sibéria e tal, imaginava uma cidadezinha pacata. Omsk tem 1.200.000 habitantes. É uma cidade industrial e um centro cultural importante, com monumentos, teatros, cinemas, além de um belo museu integralmente dedicado ao escritor Dostoiévski. No próximo bloco, a gente vai ver que carro, em algumas regiões da Rússia, pode não servir para muita coisa não. 4 ou 5 cachorros talvez sejam bem mais úteis. Hoje eu estou conversando com a Ana, nascida lá na Rússia, e com o brasileiro Ricardo. O papo continua quente, apesar do assunto: o super rigoroso inverno russo. Lá fora, algo em torno de 20 graus negativos na gelada cidade chamada Omsk, na Sibéria. Aqui dentro, na casa dessa família, que eu conheci por acaso, começa um ritual muito tradicional no interior da Rússia: a preparação da vodka caseira. Antigamente, na verdade, foi mais comum preparar a vodka caseira, que se chama samogon, é outra palavra. Samogon significa feito por si próprio. Em casa foi bastante comum, especialmente no campo, fora das cidades. Um dos métodos de purificar a água, de fazer água destilada, é congelar essa água. Então, pode ser neve e limpo, é bom sinal. Так, снег есть, это есть. Так, это ставим сюда. O termo vodka é conhecido desde o século XVII e deriva da palavra russa voda, que quer dizer água. Vodka é o diminutivo de água, aguinha. Aguinha. Aguinha forte. Aguinha forte. Porque a composição de vodka é água com álcool. Então, realmente, a qualidade de água é muito importante na produção de vodka. No início do século XIX, o imperador francês Napoleão Bonaparte apresentou a tal aguinha dos russos aos europeus e, por tabela, ao mundo inteiro. Mas se em outros lugares a vodka é apenas mais uma bebida, aqui é uma instituição. A vodka é bebida por várias razões na Rússia, mas sempre com comida, sempre com refeição. Porque a vodka é digestivo, facilita digerir a comida pesada. E além disso, dá alegria e aquece. No inverno você bebe vodka por aquecer. Alexander, o dono dessa casa, me mostra o processo de destilação do samogon. O líquido fervido passa para o estado gasoso e o vapor obtido, uma vez condensado, volta ao estado líquido. Finalmente, o teste da colher.
A chama em contato com o samogon se mantém acesa, o que eles consideram um bom sinal. Sinal de que a bebida tem força para enfrentar o frio quase insuportável. No inverno você toma sopa quente, chá quente, você toma vodka com jantar, um pouquinho. Quando você tem festa, você toma muito, né? Cachaça da Sibíria. As cenas de natureza que vêm na minha cabeça e cenas de inverno mesmo. Porque tem nada comparável a nenhum outro lugar, eu acho. Muito bonito. Algumas vilas remotas na Rússia parecem ilhas cercadas de neve por todos os lados. Várias vezes eu opto por me deslocar de helicóptero. Custa um pouco mais caro, mas a grande vantagem é que levo meia hora para fazer uma viagem que de outra forma tomaria 2 ou 3 dias. O primeiro habitante desse vilarejo só pode ter chegado aqui durante o verão. Auge do inverno, temperatura de 20 graus negativos. E o programa das duas mocinhas é ir à piscina natural. Não se engane com as aparências. Essa água está cercada de gelo, mas não tem nada de gelada. A Rússia tem mais de 300 vulcões, 29 ainda estão ativos. A água superaquecida pelo solo vulcânico chega à superfície, corre pelos rios e às vezes forma pequenos lagos naturais como esse. A temperatura da água no clima gelado é quase um sonho. 40 graus. Muito obrigada por vocês. Qual é a forma de lazer, Ana, da qual você mais sente falta? De tudo. De esqui na floresta eu sinto muito falta. Eu sinto falta de patinação, patinar no gelo. É muito comum atividade no inverno. Eu sinto falta mais de ficar nessa natureza russa durante o inverno, com essa neve em volta de mim. Parece esporte radical, mas não é. Num lugar onde até 5 metros de neve podem se acumular no chão, os meios de transporte têm que se adaptar. Locomoção, eu fiquei impressionado com... Cavalo, charrete... Trenó puxado por cachorro. Isso, trenó puxado de cachorros. E eu que achava que isso era coisa de filme. Quem diria que um dia eu seria arrastado por uma matilha de cães siberianos? Alugo esse meio de transporte como pegaria um táxi no Brasil. Simplesmente digo aonde quero ir ao motorista. Motorista ou adestrador? E ele me cobra pela corrida. A maioria das pessoas sem cachorro nem trenó vai a pé.
E mesmo a pé, você precisa de um aparato especial. Senão, os sapatos afundariam na neve. Fácil não é. Requer um bocado de prática. Aqui nos confins da Rússia, a grande maioria das pessoas mora em casas bem simples de madeira. O povo é extremamente musical, musicalidade, né? Em geral. Nós gostamos de dançar, tipo? cantar. Dançar, cantar. Música popular mesmo. Popular Música popular. Esse é o Sasha, um exilado por opção. Sasha tinha uma banda de música em Moscou, a capital da Rússia. 24 anos atrás, ele tomou a decisão de se isolar para poder compor com mais tranquilidade. Sasha buscou o extremo da calmaria em um dos extremos do país. A residência do cantor e compositor, essa cabana mesmo, fica a mais ou menos 1 hora de carro da cidade chamada Petropavlovsk-Kamchatsky, a capital da península de Kamchatka. Daqui de Kamchatka, de avião, até Moscou, são mais de 9 horas. Sasha vive com o filho, Alexei. De vez em quando, ele ainda vai a Moscou, onde mantém um apartamento. Mal nos conhecemos e já sou convidado para o jantar. Você não pode passear muito fora de casa, então você convida pessoas para a sua casa, para jantar, para sentar em volta de mesa, beber um pouquinho, contar histórias. Também dias muito curtos durante o inverno. O Sasha, para mim, é um russo de alma gaúcha. Ele diz que prepara churrasco sempre que aparece visita. Resta saber com que frequência alguém aparece para visitar o Sasha. Hoje somos 2, eu e essa moça que mora a algumas léguas daqui. Sasha adora o Brasil, mas não por causa do samba ou do futebol. Ele é fã do brasileiro Oscar Niemeyer, o famoso arquiteto que projetou os principais prédios públicos de Brasília. Em uma de suas tantas composições, Sasha presta uma homenagem a um país chamado Brasil. Acho que o meu momento mais difícil na viagem foi quando eu peguei carona com o Sasha, o músico, no carrinho que desliza sobre a neve. Era fim de tarde, pôr do sol, paisagem linda, fazia um frio de menos 15, menos 20 graus. Subi na garupa com a câmera, tentando filmar, mas eu estava usando uma luva muito grossa, por conta do frio, claro, e não conseguia ajustar certos botões da câmera. Aí pensei, quer saber? Vou tirar a luva. Tirei com a boca, fiquei com a luva na boca e consegui ajustar tudo direitinho e filmar. Uns 15 minutos depois, voltamos para a cabana e ali, quando eu desci do carrinho, comecei a ver tudo fora de foco, não sentia mais a minha mão congelou e desmaiei de dor. Algum tempo depois, acordei com as pessoas colocando vodka na minha boca. Disseram que tentaram de tudo.
bateram no meu rosto, jogaram água quente e nada. Foi só a vodka russa que conseguiu me reerguer naquela situação.